Muito obrigado ao William. Falei certo o seu nome? Muito obrigado por essa belíssima música. E realmente o que Deus quer é o coração, não é isso? Ele falou da roupa e tal. Deus não está preocupado tanto quanto a gente imagina, né? A preocupação dele também envolve tudo isso, mas o mais importante é o nosso coração. Muito obrigado por você cantar essa música maravilhosa. Queridos irmãos, nós ontem começamos uma sequência, é um tema dividido em 3 partes. Sábado passado, na parte da manhã, a gente teve aqui também um tema sobre a esperança. E ontem nós fizemos uma mensagem base para o tema de hoje e o tema de amanhã também. E antes da gente abrir a Bíblia, nós vamos recapitular algumas coisas que nós mencionamos ontem. Eu havia dito para os que vieram que a gente recapitularia um pouquinho hoje. Então nós vamos recapitular, já foi feita, já fizemos as orações e tudo. Então vamos direto ao tema. Só vou dar uma ajustada aqui. Muito bom. Aí está. Ontem nós analisamos alguns detalhes sobre a Bíblia, os números da Bíblia, algumas curiosidades. Põe só um pouquinho de retorno aqui para mim, só, por favor. Então veja, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Ela já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. Foi escrita num período aproximado de 1.600 anos. E 40 pessoas escreveram a Bíblia, sendo que o autor é Deus, obviamente. E ela foi escrita em 3 idiomas originais, no hebraico, no grego e no aramaico. Eu gostaria que vocês participassem da reunião para ficar mais interessante e não ficar só um monólogo aqui. Eu queria que vocês me ajudassem. Eu pergunto e vocês respondem. A Bíblia é uma coleção de quantos livros? 66. Quantos do Velho Testamento? 39. Mais forte um pouco, o Velho Testamento? 39. Ok, e o Novo Testamento? 27. Ela já foi traduzida em mais de quantas línguas? 1.500 línguas e foi escrita num período de quantos anos? 1.600. Ok, quantos escritores? 40 escritores. E o autor é Deus. Ok. As 3 línguas originais da Bíblia são hebraico, aramaico e grego. Certo. Vamos um pouco mais. A Bíblia contém cerca de 773.693 palavras, 3.566.480 letras, e 1.189 capítulos e 31.102 versículos. O número 7 é um dos mais citados na Bíblia e representa perfeição. Ontem a gente falou do número 10, o número 12, o número 40, o número 6 também. Hoje não vamos falar tudo de novo, apenas uma pequena e rápida recapitulação. A Bíblia Sagrada tem 2 grandes divisões, o Antigo Testamento e o Novo. Mas nós encontramos 5 pequenas divisões na Bíblia. E aí estão elas: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Repita comigo, por favor. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Mais uma vez. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Ok, levanta a cabeça, olha para mim e responda rápido. Qual das 5 não se entende como se lê? Profecia. Profecias, ok. Qual os 2 principais livros proféticos dos nossos dias? Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse, exatamente isso. Já que a profecia não se entende como se lê, como é que se entende? Lembra que ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar na coluna da esquerda as palavras principais do Apocalipse, e na coluna do meio o significado dessas palavras, e na coluna da direita o texto bíblico que diz que o significado é exatamente esse. Ok? Uma palavra que aparece com frequência na profecia é animal, dragão, besta, cordeiro, cobra, cavalo, zoológico do Apocalipse, né? Tem tudo lá dentro. Então, o que significa animal? Quem lembra? Rei, rei. Yes, rei ou rei. O texto que diz isso está em Daniel 7, 17 e 23. Outra palavra comum é a palavra mulher. No Apocalipse no capítulo 12 tem uma mulher fiel, e no capítulo 17 uma prostituta. E no capítulo 17, essa mulher que é infiel é mãe de várias outras mulheres. Então, mulher é uma palavra comum na profecia, e mulher significa o quê? Igreja. Igreja.
Exatamente está escrito em Efésios 5, de 23 a 32. Outra palavra comum na profecia é a palavra água, ou rio, ou mar, água em geral. E água em profecia significa povos. Lembra que a besta saiu do mar. A besta é um animal e o mar é água. Então, se a besta saiu do mar e se a besta é um animal, significa que um reino poderoso sairia do meio das pessoas. Ok? Deu para entender já direto, né? Por isso, então águas quer dizer povos. Apocalipse 17, 15. Veja que essa tabelinha começa a ajudar você a entender as coisas. Por exemplo, você quando lê na Bíblia, é uma besta que sai do mar. Isso pode assustar qualquer um. E as pessoas podem pensar o seguinte: não vou mais à praia, né? Porque a besta vai sair do mar. Como um pastor uma vez, um pregador uma vez me falou isso. Falou que na igreja dele os irmãos eram proibidos de ir à praia, porque a besta podia sair do mar. E se um irmão estivesse lá na praia, receberia a marca da besta. E tal. Então não podia ir à praia porque a besta ia sair do mar. Veja que isso acontece quando a pessoa não entende o assunto. E nesse caso fica fácil, porque animal representa rei ou reino e águas quer dizer povos. A besta que sai do mar representa um reino que sai do meio do povo. Aí já começa a desmistificar. Na profecia apocalíptica, um dia equivale a quanto tempo? Um ano. Um ano, muito bem. Um ano, está lá, Ezequiel 4, 6 e 7, Números 14, 34. A palavra ventos, a Bíblia fala que os ventos agitavam o mar, 4 ventos e tal. Então, ventos em profecia, quem lembra o que significa? Guerras. Yes, guerras. Está lá em Jeremias 51, de 1 a 5. E chifre, em profecia, significa poder, rei ou reino. Quando a Bíblia diz que uma besta tinha 10 chifres, mostra o poder desse reino. Ok? Vamos agora fazer o nosso exercício de aprendizado, ou de aprendizagem. Vai lá. Animal. Rei ou reino. Alô, boa noite. Alô, de novo. Animal. Rei ou reino. Tem gente que está viajando, hein? Vamos de novo. Animal. Rei ou reino. Muito bom. Mulher. Igreja. Agora mais rápido. Águas. Um dia. Um ano. Ventos. Guerra. Chifre. Eu dei rei ou reino. Mais uma vez, para despertar todo mundo. Vamos mais uma vez. Animal. Rei ou reino. Mulher. Igreja. Água. Um dia. ano. Ventos. Guerra. Chifre. Poder, rei ou reino. Ainda não está bom. Vamos mais uma vez. Vai lá. Animal. Rei ou reino. Mulher. Igreja. Mulher. Igreja. Mulher. Igreja. Mulher. Igreja. Mulher. Igreja. Um dia. Um ano. Um dia. Um ano. Águas. Águas. Um dia. Um ano. Águas. Um dia. Um ano. Um dia. Um ano. Um dia. Um ano. Um dia. Um ano. 2 dias. 2 anos. 3 dias. 3 anos. 1260 dias. 1260 anos. Ok. Ventos. Guerra. Tá bom, vamos pro próximo. Tempos. Quem lembra o que significa tempos? Um ano. Ano. Tempos. Tempos. É isso aí, muito bem. Tempos quer dizer anos. Se for um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Daniel 11, 13. E lembra o que significa dragão? Diabo. Dragão é isso mesmo. Como esse nome é feio, vamos mandar ele embora. Vai embora. Yes. Agora, esse nome é poderoso. Cordeiro significa o quê? Jesus. Com mais pique, mais força, mais entusiasmo. Vai, cordeiro quer dizer o quê? Jesus. Agora dá uma olhadinha lá em Jesus e olha o diabo lá em cima. Tá olhando? 1, 2, 3 e... Tem volume? Tem volume? Tem volume? Tá o som aí atrás, volume? Aí. Amém? Amém. Sai daí, capeta. Vamos em frente. Vai lá. Cauda. Cauda na profecia apocalíptica significa o que? Quem lembra? Falso Yes, profeta. muito bem. Falso profeta. Tá muito afiado. Falso profeta. Isaías 9, verso 15. Quando a Bíblia fala que o dragão tinha uma cauda, um rabo, e arrastou a terça parte das estrelas dos céus, significa isso. Com seu engano, com sua mentira, ele conseguiu enganar vários anjos. Estrelas significam 2 coisas, lembra? Mensageiro. Anjos e pregadores do Evangelho. E a gente resumiu os dois numa palavra só, que é a palavra mensageiro. Ou mensageiros.
Apocalipse 12:4 e Daniel 12:3. E a palavra Apocalipse, que não tem nada de medo nessa palavra, significa o que mesmo? Revelação. Apocalipse 1, verso 1. Vamos recapitular. Atenção, os juvenis aí, os meninos, as meninas, todo mundo. Quem fala espanhol, por favor. Quem fala inglês também, fala inglês do jeito que você sabe falar. Vai lá. Tempos. Dragão. Não, tem que falar baixo esse nome, que é feio. Dragão. Ok, agora esse é para tremer o chão. Vai. Cordeiro. Jesus. Muito bem. Cauda. Estrelas. Um dia. Um dia. Um dia. Mulher. Igreja. Mulher. Igreja. Animal. Rei. Animal? Rei. Vamos, animal? Ok, ventos. Terra. Ventos. Um tempo. Ano. Um tempo. Ano. 2 tempos. 2 anos. 3 tempos e meio. 3 anos e meio. Ok, que significa dragão. Diabo. Cordeiro. Jesus. Cauda. Estrelas. E coroa. Ah, não está lá. Coroa. O que significa coroa? Vitória. Coroa significa vitória. Os salvos vão receber uma coroa, porque os salvos são pessoas vitoriosas. Vão receber uma coroa. E em cada coroa tem que ter pelo menos uma Estrela. E essa estrela representa uma pessoa que você conduziu a Jesus. Entende? Então, isso é importante. Muito bem. Nós vamos parar por aqui, como a gente fez ontem, nós vamos fazer hoje outra vez. A gente coloca um pequeno vídeo nesse momento para virar a página. Okay? A gente vai virar a página aqui e assim a gente assiste esse vídeo. O que você vai ver agora é algo impressionante. Presta bem atenção que esse vídeo ele conta, é um testemunho. Eu vou dar uma parada aqui para eu explicar. Alguns anos atrás eu recebi um telefonema de uma casa de recuperação de pessoas dependentes químicos, correto? Dependentes químicos. É uma casa pequena, uma casa mesmo pequena. Eles somente atendem 10 a 15 pessoas por vez. Eles querem dar uma boa qualidade e por isso atendem um grupo pequeno de pessoas. E eles fazem até hoje um trabalho muito interessante. E a parte espiritual dessa casa eram os nossos DVDs. Eles passavam os nossos DVDs para fortalecer a fé daquelas pessoas. E aconteceu uma coisa inédita. Na época que eles passaram, tinha 12. Os 12 internos aceitaram Jesus, Amém. se converteram e pediram o batismo. Amém. Todos da casa. Inclusive o dono da clínica. Então eles me ligaram, pedindo para eu ir fazer o batismo, de todos eles. E nós preparamos tudo para o batismo. Nos fundos da casa havia um rio. E o batismo seria nesse rio. Só que a programação estava marcada para o mês de janeiro. Em janeiro no Brasil chove muito. E naquela ocasião choveu bastante. E eu cheguei lá no sábado para fazer o batismo. E a chuva foi tão torrencial durante a semana que o rio, o lugar que eles haviam preparado para fazer o batismo, no rio, quando a chuva veio, aquele espaço que dava pé, que era sólido, já não existia mais. As águas estavam mais agitadas e não dava mais pé para fazer o batismo. A gente não alcançava lá para fazer o batismo. E como chovia muito, eu cheguei, fiz a reunião com eles e disse: olha, o batismo não pode acontecer hoje. Vai acontecer numa outra data, mas hoje não vai dar. E um deles me olhou assim com a cara feia. Eles eram pessoas que estavam se recuperando das drogas, tinha assaltantes, tinha gente perigosa. E um me olhou com a cara feia e falou assim: não, senhor pastor, o batismo vai ser hoje. Eu disse: mas não dá para fazer hoje, está chovendo muito e não tem como te batizar. Ele falou: não, pastor, hoje o senhor não vai sair daqui sem nos batizar. E eu pensei: vai que esse cara não está convertido direito, né? Vamos negociar. Começamos a conversar. Ele falou: não, eu vou dar um jeito. Eu resolvo esse problema. Tá bom, então? E esse camarada foi lá. E ele conseguiu, mergulhou no rio, foi para um lado, foi para o outro.
E ele achou um espaço bem pequeno, que tinha terra, que dava pé, do outro lado da margem do rio. E ele fez o seguinte, pegou uma corda, amarrou na árvore do lado de lá, e amarrou na árvore do lado de cá. E falou, pastor, agora você vai pendurado na corda, você atravessa o rio, e você vai até lá. E aí nós mandamos um para batizar na corda, você batiza e manda de volta, depois você chega aqui, nós mandamos outro e batiza. Agora, o que você me diria, meu colega, pastor Paulo, que deve estar me ouvindo aí, como resolver esse problema? Bom, vocês vão ver o que aconteceu. Uma vez de bravador, sempre de bravador. Esportes radicais. E estamos com alegria. Eu sei que todos vocês queriam ter assistido direitinho o batismo, seria o certo, mas o tempo não favoreceu, o local ali está muito liso para a mulher, para a criança, para o jovem, está muito difícil para todo mundo. Batizar naquele rio ali foi um ato de fé, um ato de loucura nosso. Eu vou falar para vocês que essa loucura não está errada, ela é bíblica. A Bíblia fala que às vezes a pregação do Evangelho é loucura para outros. Porque fazer o que a gente fez aqui, não se faz, sabe disso? Não se faz. O que nós fizemos aqui hoje é esportes radicais. Nós vamos ter atravessado uma corda. De desespero, sentir a solidão. Vi alguém chegando, disse com carinho, eu só tinha te dizer. Foi seu amor que me salvou. Eu não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou. Na Bíblia é isso? Em Atos, né? Era o eunuco e... Eu não lembro, mas eu vou procurar de coisa. Deus mandou me salvar. Foi seu amor que me salvou. Não sabia onde você me ensinou. O meu coração mudou. Jesus me transformou. Por seu amor me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Todos nós sabemos que o batismo é fundamental para a salvação. Foi Jesus quem disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor. Amém. Amém? Amém. Às vezes a gente conta isso para as pessoas não acreditam, né? Mas quando você vê, você percebe que Deus faz coisas incríveis na vida das pessoas. E toda essa casa de recuperação se transformou numa igreja. Eles passaram a fazer cultos, como nós fazemos aqui, 3 vezes por semana, quarta, sábado e domingo. E a partir daí, todo o tratamento que eles passaram a fazer nessa clínica era um tratamento então baseado nos 8 remédios naturais que nós temos falado e temos ensinado por aí. Por tudo isso e por tudo que Deus tem feito, louvado seja o nome dele. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo em Isaías capítulo 58. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, versículo 12. O livro de Isaías é também um livro profético, mas é também um livro messiânico. E esse livro está conectado com o livro de Daniel e também com o livro do Apocalipse. Esse verso que nós vamos ler agora é um verso que tem tudo a ver com as mensagens proféticas, mas também tem a ver com a nossa salvação diretamente. Isaías 58, versículo 12, diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Até aqui. Se você ler esse versículo assim, numa leitura comum da Bíblia, vai perceber que esse versículo não faz muito sentido se você fizer só uma leitura. E se você fizer uma leitura do capítulo, mas uma leitura rápida, também não faz sentido. Porque aparentemente esse verso não diz muita coisa. Mas quando você se dedica a analisar cada frase desse verso, e analisar também o que vem antes e o que vem depois, nós então vamos entender a profundidade desse verso, a mensagem que ele nos apresenta relacionado à liberdade, que é o tema que nós estamos trabalhando especificamente esses dias. Nós vamos ler outra vez, e eu vou destacar nesse verso 4 frases, 4 ideias que ele nos apresenta. E depois vamos analisar as 4 ideias, e aí já é suficiente para hoje. 58:12, mais uma vez. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Número 1, edificarão as antigas ruínas. Ok? Número 2, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Número 3, serás chamado reparador de brechas. E número 4, conhecidos como restaurador de veredas. Então são 4 frases, vou repetir. A primeira é: edificarão as antigas ruínas. A segunda: levantarão os fundamentos de muitas gerações. A terceira: serão chamados reparadores de brechas. E a número 4: restauradores de veredas. 4 frases, 4 ideias que nós precisamos meditar nessa noite. Mas antes de falar das 4, nós queremos chamar a atenção de vocês para a primeira frase do verso, que é: os teus filhos. Quando a Bíblia fala em filhos, o que a Bíblia está querendo dizer quando diz filhos?
Eu vou fazer aqui uma pergunta que é uma pergunta polêmica. A pergunta é a seguinte: todo mundo é filho de Deus? Essa é uma pergunta polêmica. Se você perguntar para qualquer pessoa nesse bairro, nessa cidade, ou nesse país, ou no nosso país, ou em outro país, as pessoas naturalmente vão responder o quê? Sim. Todos vão dizer que todo mundo é filho de Deus, que é uma resposta meio que natural. Mas se você analisar biblicamente, vai ver que não é assim a resposta, que essa resposta não está correta, ou não está completa, eu diria. Não que ela esteja errada, mas ela não está completa, porque de acordo com a Bíblia existem 3 tipos de filhos, e isso aqui é muito importante, muito sério também. Número 1, existem os filhos de Deus. Número 2, existem os filhos do diabo. E número 3, existem os filhos de seres humanos. Vamos começar pelos filhos de seres humanos, que somos todos nós. Todo ser humano é filho de ser humano. Então, filho de homens, filho de seres humanos, sou eu e é você e é qualquer pessoa que nasceu nesse planeta. Nós somos todos filhos de seres humanos. Para você nascer, teve que ter um pai e uma mãe. Então, obviamente, somos todos filhos de seres humanos. Quando nós nascemos, biologicamente falando, nosso pai ou a nossa mãe foi ao cartório e nos registrou. Nos deu um nome e os dados todos, e nós fomos registrados lá no cartório. A partir daí você existe de fato. E você começa agora a viver. E você vive alguns anos. Tem gente que vive muito e outros vivem pouco. Mas todos vivemos algum período de tempo. Como filhos de homens, de seres humanos, nós temos direito a viver quanto tempo? Bom, depende. Alguns vivem 50 anos, outros vivem 60, outros 70, outros 80. Tem gente que vive 90 e alguns chegam a 100. E alguns casos raros passam de 100 anos. Quando passa de 100, vai para o Guinness Book, porque já é milagre. É aí, 70, 80, 90, por aí. Ok? Depois, se passa disso, já é algo excepcional, fora do normal. É o caso dos adventistas, especialmente dessa região aqui, que é conhecido no mundo inteiro como pessoas que cuidam da saúde e também da saúde espiritual, vivem mais. Mas aí está a bênção de Deus, e é isso que a Bíblia diz. Ok. Mas fatalmente, em algum momento, você e eu vamos morrer. Não tem como fugir disso. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos a óbito. Só que esses 60, 70, 80, 90 ou 100 anos que a gente vive, são anos de altos e baixos, momentos bons e momentos ruins, momentos felizes e momentos tristes, momentos de vitórias e momentos de derrotas, momentos de alegria e de tristeza, momentos de segurança e insegurança, momentos de certeza e de dúvidas. Esse período todo que a gente vive, cada um tem uma experiência. Você lembra como era a sua vida antes de vir para esse país e como é a sua vida agora, e lembra como foi a sua vida para cá. Você sabe o que passou lá no seu país e o que passa aqui, enfim, toda a sua vida, um filme da sua vida. E você sabe como filhos de seres humanos, nós temos momentos bons e momentos ruins. E finalmente vem a morte. Não tem jeito. Essa é a vida de filhos de homens. Daí acabou. Agora, e os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, para que alguém seja filho de Deus, para que alguém possa dizer eu sou filho de Deus, de acordo com a Bíblia, essa pessoa precisa nascer de novo. Porque o nascimento biológico não é suficiente para torná-lo filho de Deus, ou para torná-la filha de Deus. Uma vez à noite, como agora à noite, um homem muito rico, uma pessoa muito culta, procurou Jesus Cristo para tirar algumas dúvidas. Você lembra o nome dele? Qual é o nome dele? Nicodemos. E quando Jesus conversava com ele, Jesus disse claramente: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos respondeu dizendo: Senhor, como eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, tenho mais de 40 anos, como que eu vou nascer outra vez? Eu devo entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus disse: não, Nicodemos, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, você tem que ser batizado e você tem que mudar de vida, sua vida tem que ser mudada. É uma conversão, tem que acontecer uma conversão na sua vida.
E se você não nascer de novo, disse Jesus, você não será salvo. Se você não nascer de novo, você não entra no céu. Uau, então isso é muito sério. Quer dizer que o nascimento biológico não me garante o céu. Para eu ter o céu, eu tenho que nascer de novo. Por quê? Porque se eu não nascer de novo, eu não sou considerado filho de Deus. E se eu não sou filho de Deus, eu não posso morar com Ele. Então Jesus disse, você tem que nascer de novo. Deixa eu perguntar para esse grupo aqui, nós somos irmãos, e eu pergunto para vocês. Quantos de vocês têm a segurança no coração, a certeza no coração, de que você um dia vai estar no céu, que você quer morar com Deus? Você gostaria, você tem essa certeza no coração, um dia, pela graça de Deus, pela graça, não por sua força, não por sua capacidade, mas pela graça de Deus, um dia eu quero morar com Ele no reino dos céus. Levanta a mão. Levanta a mão, não assim no meio do caminho, né? Assim, se você está em dúvida, não, levanta o braço. Isso, se você não levantar o seu braço, eu vou e levanto o teu braço. Isso, levanta o braço. Muito bem, levantou os dois braços, ok. Fica com a mão levantada, não abaixa não, levanta a mão. Repita comigo, diga assim, eu quero um dia, em breve, morar com Jesus para sempre no reino dos céus. Amém. Ok, então se você e eu queremos a mesma coisa, queremos morar no céu, lembre-se que nós precisamos nascer de novo. E essa não é uma mensagem para uma igreja ou para um grupo de pessoas. Essa é uma mensagem para todo ser humano. É bíblico. Tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. E quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você passa pelo processo da conversão, normalmente, ou antes, ou um pouco depois, mas nesse período de conversão, a pessoa é batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora do batismo, o nome dessa pessoa é registrado no livro da vida. É como se essa pessoa, ao nascer de novo, é como se o pai estivesse registrando o nome dela no cartório do céu. Quando nasceu biologicamente, registrou no cartório da terra. Quando nasce de novo, tem um registro no céu. O nome é colocado no livro da vida. O anjo de Deus anota o nome da pessoa no livro da vida. A partir desse momento, você não é somente filho de homens. Você não é apenas não teve apenas um nascimento biológico. A partir desse momento, você nasceu de novo. E esse novo nascimento é o que dá início a uma nova caminhada, a uma nova vida. A uma nova vida. Ok? Então aí, como filho de Deus, você tem direito a quanto tempo de vida? A 70, 80, 90, 100 anos? Não, claro que não. Como filhos de Deus, nós temos direito à vida eterna. A vida eterna. Ou seja, os filhos de Deus não irão morrer nunca mais. E aí você diz, pastor, mas peraí, deixa eu entender direito esse negócio. Quer dizer que eu aceito a Jesus agora, e eu sou batizado, e eu não vou morrer mais? Não, você vai morrer. Mas você vai o quê? Ressuscitar. Amém? Amém. Ressuscitar. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como ele fez com Moisés. Como aconteceu com o próprio Jesus, que morreu e ressuscitou. Então todo aquele que aceita Jesus, se morrer a primeira morte, ressuscitará e terá a vida eterna. Amém. Essa é a promessa de Deus. Então, como filhos de Deus, nós temos direito à vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Ok, então o novo nascimento é que diz se a pessoa é ou não filha ou filho de Deus. E por último, os filhos do diabo, que é uma coisa ruim de falar, chata de falar, mas a gente tem que falar com questão de explicação da Bíblia. Se eu pudesse, eu não falaria nem esse nome, mas a gente tem que falar para explicar, ok? Quem são os filhos do diabo? É uma expressão tão forte, tão dura, que você diz, pastor, peraí, Deus me livre, não quero nem ouvir esse negócio. Mas você vai ouvir para entender, tem que entender o negócio, tem que entender as coisas. Os filhos do diabo não são, vou começar dizendo quem não é, para depois dizer quem é. Os filhos do diabo não são aqueles que não conhecem a Bíblia. Porque a tendência natural é dizer o seguinte, bom, essa pessoa não frequenta a igreja, não conhece a Bíblia, é filho do diabo. Não é nada disso. Tem gente que não lê a Bíblia, que não frequenta igreja nenhuma, e não é filho do diabo, é filho de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que a definição bíblica de filho do diabo é algo muito mais sério do que simplesmente uma pessoa não ir à igreja, ou não
ser membro de uma igreja. Os filhos do diabo, ao contrário disso, são aqueles que conhecem a Bíblia. E aí está o problema. São aqueles que conhecem a Bíblia, conhecem o caminho, sabem a verdade, mas são rebeldes. Aí está o ponto. Ou seja, não são aqueles que você diz, não, esse aí está não sei aonde, foi beber, foi fumar, não sei o que, esse é filho do diabo. Não necessariamente. Não é essa a definição bíblica. A definição bíblica é o seguinte: o perfil do filho do diabo é o perfil de Judas. Lembra, Marvin, que a gente estava falando de Judas no carro? Você lembra, né? Então é o perfil de Judas. Ou seja, quem era Judas? Era um seguidor de Jesus. Mas quem era Judas de verdade? Era um traidor. Você pode ter um outro perfil bíblico, Saul, o famoso Saul. Existem outros perfis que a Bíblia apresenta, e um deles que a gente tem que colocar é o próprio Lúcifer, que era um anjo de luz, que conhecia tudo, porém é o que é. Então, os filhos do diabo são aqueles que a gente colocaria como uma pessoa que se torna dissidente. O que é um dissidente? É um rebelde. É aquele que sabe o certo, conhece o caminho e mesmo conhecendo é uma pessoa rebelde. Ou seja, ela sabe o certo e além de ser um problema com ela mesma, ela influencia outras pessoas contra aquilo que ela mesma conhece e sabe que é certo. Então isso é grave. Okay? Por isso que os maiores inimigos do povo de Deus estão dentro da igreja de Deus. Ontem eu conversava um pouquinho com a Fernanda, né, Fernanda? Eu falei até essa frase que eu usei agora, que eu menciono para aqui, eu me lembro do que a gente conversou ontem. Ou seja, pessoas que estavam dentro da própria igreja foram instrumentos para criar um problema. Isso não foi só no passado, infelizmente acontece hoje também. E não só na igreja A ou na igreja B, enfim, é de uma maneira geral. Por isso que a Bíblia, quando diz aqui, no texto que estamos considerando essa noite, quando diz assim, os teus filhos, tudo isso que nós falamos até agora, foi para explicar o porquê dessa frase, quando diz os teus filhos. Os teus filhos aqui, esses filhos mencionados aqui em Isaías, não são os filhos do diabo, e também não são os filhos de homens. Esses filhos mencionados aí, são os filhos de Deus. E agora veja como a coisa fica mais clara. Você pode olhar outra vez na Bíblia, por favor, junto comigo. Isaías 58, verso 12, mais uma vez. Diz assim, os teus filhos, e agora vem as 4 frases: edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. É curioso, porque as 4 frases estão relacionadas aos filhos de Deus. Mas como é isso? É assim, a obra não é dos filhos de Deus. A obra não é sua e não é minha. A obra é de Deus. A mensagem, a missão é de Deus. Só que Deus faz o quê? Deus usa as pessoas para salvar as outras. Ou seja, primeiro Deus faz a obra em mim e depois através de mim. Deus faz a obra em você e depois através de você. Deus faz a obra nesta igreja e depois, através desta igreja, faz a obra na vida de outros. Por isso que aqui menciona, os teus filhos farão isso, isso, isso e isso. Primeiro Deus quer fazer essas 4 coisas na sua vida e na minha vida. Primeiro Deus quer fazer essa obra na vida de cada um de nós que se encontra aqui essa noite. E depois que Ele fizer isso em nós, Ele vai fazer na vida de outros através de você. Amém? Por isso que a frase diz, os teus filhos farão isso, isso, isso e isso. A primeira frase das 4 é, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Essa frase é impactante. Edificar ruínas. Você sabe o que quer dizer ruínas? Ruínas é um estado deplorável de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, se esse prédio estivesse com rachaduras no teto, no telhado, problemas no piso, problemas hidráulicos, problemas nas paredes, então nós poderíamos dizer que esse prédio estaria em ruínas. Um prédio, uma casa, algum objeto, alguma coisa que se encontra em ruínas é o estado em que aquela casa ou aquela pessoa se encontra e que ela precisa urgentemente de um socorro. Caso contrário, ela vai cair.
A Bíblia diz que o plano de Deus é edificar as ruínas da nossa vida, as ruínas espirituais que nós temos. E meus irmãos, como existem ruínas na vida das pessoas. E quando eu falo das pessoas, estou falando de mim e de você. Nós somos também. As ruínas espirituais. Cada pessoa é um mundo à parte. Cada cérebro, cada cabeça, aqui dentro da nossa cabeça é um mundo à parte. Nós temos aqui um grupo grande, cada um tem sua maneira de ser, de pensar, de agir. Cada um tem seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, suas ideias. Cada um aqui tem o seu mundo particular. E Deus está dizendo o seguinte, que Ele deseja, primeiro, edificar a sua vida, edificar as ruínas da sua e da minha vida. E nós temos vários problemas desde a infância, problemas complexos de infância, problemas de relacionamento, problemas na nossa educação primária, problemas na nossa primeira e segunda infância, terceira infância. E isso reflete hoje. Tem pessoas, por exemplo, que têm bloqueios, que têm barreiras, que têm obstáculos sentimentais, psicológicos, espirituais, de relacionamento. Algo tão profundo e tão sério que muitas vezes você mesmo não se entende, você não consegue entender a você mesmo. São crises internas que ninguém sabe, só você sabe. Aqueles momentos que você se encontra sozinho ou sozinha, e aí você se depara com aquele vazio gigantesco no coração e você não sabe o que fazer. Essa pode ser uma situação de ruínas, ou espirituais, ou sentimentais, ou familiares, ou de outra natureza. Deus está dizendo que nós podemos passar por essas situações todas, mas Ele tem uma promessa. A promessa de Deus é que Ele vai edificar as nossas ruínas. Amém? Amém. Deus quer restaurar você e a mim também. Ele não somente quer, Ele pode fazer isso. E não somente quer, não somente pode, Ele vai fazer isso. Ele somente não fará se você não quiser, mas se você quiser, Ele fará. Eu conheci uma mulher que frequentou uma série de conferências que nós fizemos no Capão Redondo, Pastor Carlos, no Capão Redondo. E essa mulher tem uma história muito interessante do ponto de vista negativo e depois do ponto de vista positivo. Essa mulher era uma garota de programa de luxo. Para você me entender melhor, ela não ficava nas ruas, e nem nos clubes, nem nos bares. Ela tinha uma clientela de alto nível. Ela saía com artistas, cantores, escritores e pessoas famosas do Brasil. Os camaradas telefonavam para ela e marcavam um programa. E ela saía do Brasil, viajava para a Alemanha, para a Inglaterra, aqui para os Estados Unidos, e pegava o avião e passava uma semana com aquele cliente. Ela ia como se fosse a esposa do fulano de tal, acompanhante para uma reunião de negócios. Mas não era uma garota de programa. E esse é um negócio que cresce muito no Brasil e cresce muito nesse país aqui também, em outros países. É a famosa maneira fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro. E essa garota que eu conheci fazia esse tipo de trabalho. Até que um dia ela estava no carro com um cliente ali no viaduto do Chá, indo pela 24 de maio, indo em direção ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. E dentro do carro houve uma discussão entre ela e o cliente. E essa discussão foi tão forte que eles começaram a se agredir fisicamente dentro do carro. E aí então diminuiu a velocidade, estavam discutindo dentro do carro e finalmente os dois se agredindo com as mãos assim. Ela então abre a porta do carro, o carro estava andando, não rápido, mas estava andando. Abriu a porta do carro dizendo, eu vou embora, não sei o quê. E o homem disse, então vai, e empurrou ela. Aí ela caiu, se feriu um pouco, o carro não estava em alta velocidade. E a partir daquele dia ela ficou tão decepcionada que ela resolveu ir para as ruas. Falou assim, eu vou para a rua hoje. E ficou nas ruas. E de viver na boca do luxo, ela foi para a boca do lixo. Ali para a República, embaixo do Chá, aquela região toda. E ali ela passou agora a viver como uma garota de programa na rua. E viveu um bom tempo vendendo o corpo nas ruas. Até que um dia passou um rapaz. Ela abordou o rapaz, oferecendo ali os seus serviços. E quando esse rapaz passou e ela ofereceu, o rapaz parou para conversar com ela e disse, eu parei, mas não quero o seu serviço, eu quero te dar um presente.
e entregou a ela um livro e um convite, dizendo: esse livro vai mudar a sua vida. Era um livro sobre esperança. E esse convite aqui, que está dentro do livro, é para você ir nesse lugar que Deus vai mudar a sua vida. Ela pegou o livro, olhou o convite, e algum tempo depois ela apareceu no endereço que estava no convite. Era a série de conferências que eu estava pregando no Capão Redondo. Ela entrou lá, assistiu às reuniões, eram 4 meses de palestras todo final de semana, e uma dessas fins de semana ela apareceu por lá. E começou a frequentar as reuniões, frequentou toda a série. E uma noite, terminou a pregação, as pessoas foram embora, ela ficou sentada chorando o tempo todo, e pediu para conversar, nós ficamos para conversar com ela. Foi aí que ela contou a vida. Mas Deus é grande, Deus ama as pessoas, não importa o nível em que as pessoas se encontram. Se no nível intelectualmente alto ou baixo, ou financeiramente alto ou baixo, ou moralmente alto ou baixo, não importa. Jesus ama as pessoas. E Jesus não somente ama as pessoas como elas são, mas Jesus as ama tanto que é capaz de mudar o contexto que a pessoa se encontra. Como ele fez com aquela mulher pecadora. E ele disse: eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Mudou a vida dela. E essa mulher foi transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. No final da série, essa mulher foi batizada. Ela foi batizada, deixou as ruas, deixou essa vida toda e se tornou membro da igreja adventista. Nasceu de novo. O nome dela foi escrito no livro da vida. Terminou o programa, a programação toda, foram 4 meses, e eu fui embora. E aí, como eu sempre vou ao Capão Redondo, e estou para voltar outra vez, lá no Capão, não é a igreja do Capão, é o bairro do Capão, é uma outra igreja ali perto no bairro do Capão. E aí eu voltei depois de uns 2 anos, voltei lá. Quando cheguei lá, fiz o sermão no sábado de manhã, depois de alguns anos. Aí terminou o sermão, fui à porta para cumprimentar as pessoas, como a gente sempre faz. Aí veio essa mulher me cumprimentar, essa que nós batizamos. Só que ela estava diferente, eu obviamente não reconheci na hora. Ela ficou me olhando assim e falou assim: ô pastor, você lembra de mim, minha história e tal? Você me batizou aqui, lembra? Eu falei: olha, eu não estou lembrando assim da sua história, me desculpa, né? São muitas pessoas, me desculpa e tudo. Ela falou: não, eu cumprimento todo mundo, depois eu falo com você. Aí todos saíram, nós sentamos na igreja. Ela falou assim: ó, eu sou aquela garota, lembra? Aí me fez lembrar a história. Falou assim: pastor, Deus fez um milagre na minha vida. Um milagre. Ó, eu estou casada. Amém. Falei: uau, é mesmo? Sim, eu estou casada. E o seu marido? Não, meu marido está frequentando a igreja comigo. Uau, mas que maravilha, você está casada, que bênção de Deus. Ela falou assim: não, mas tem mais uma coisa, eu comprei uma casa. Quando eu saí do mundo da prostituição, eu não tinha um centavo. Mas depois que eu vim para a igreja, mudou minha vida, eu comecei a visitar minha família, que eu não visitava, e eu descobri que eu tinha uma herança da minha avó, e essa herança veio, eu comprei uma casa. Porque quando ela estava lá no mundo, ela não visitava a família, não tinha contato com a família. Aí comprou uma casa. E ela disse assim: pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu comprei uma casa, com a herança. Agora eu queria te dar um presente. Eu queria te dar um presente, só que eu não tenho dinheiro para dar um presente bom, digno para você. Então eu comprei isso aqui. Aí ela me deu uma caneta, não essa daqui, obviamente, mas ela me deu uma caneta, estava embrulhada, bonitinho, tudo. Eu abri uma caneta. Ela falou assim: pastor, o único que eu posso dar é uma caneta. Eu falei: não tem problema, muito obrigado pelo presente. Ele diz assim: não, mas calma, não era uma caneta assim, qualquer. Essa caneta que eu estou lhe dando é para você preencher as fichas de batismos das pessoas que vão se converter quando você contar a minha história. Toda vez que você contar a minha história e você fizer um apelo e as pessoas aceitarem Jesus, como eu aceitei, você usa essa caneta para anotar os nomes delas numa ficha para elas serem batizadas. Você me promete que vai usar só para isso? Eu falei: sim, vou usar só para isso. Você viu como um presente simples se torna tão significante? E aquela caneta eu usei até acabar a tinta exatamente para fazer isso. Hoje eu não tenho mais aquela caneta, mas eu tenho outra aqui para anotar o seu nome para aquele que vai ser batizado. Amém? Amém. A história dessa irmã, que é nossa irmã na fé, é uma história que mostra que a vida dela estava em ruínas e Deus edificou as ruínas. É o que diz o texto que a gente está lendo.
Deus edificou a vida dela, mudou totalmente. Não estou falando que ela ficou rica, porque não ficou rica, mas ela foi transformada espiritualmente. E essa é a riqueza. Aí está a maior riqueza. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém. O que é que tem na sua vida que Deus não possa transformar, hein? Qual é a ruína que existe no seu coração, ou na sua vida, ou nos seus pensamentos, ou na sua família, que Deus não possa transformar? Me diz. Não tem nada, meu amigo, tão grande que Deus não possa mudar essa história. Não existe nada na sua vida tão terrível que Deus não possa cambiar, que Deus não possa mudar. Ele tem poder para fazer isso. Se você deixar, Ele vai entrar no seu coração, na sua vida, e vai mudar a sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. A segunda frase do verso é a seguinte: Deus deseja edificar as ruínas. E número 2, levantar os fundamentos de muitas gerações. Essa frase, só essa frase, daria um sermão por uma noite. Eu vou falar pouco sobre ela, porque não daria para falar muito mesmo, por questão de tempo. Mas a Bíblia diz assim: levantarás os fundamentos de muitas gerações. Irmãos, fundamentos. Pensem nessa palavra. O que é um fundamento? Claro, é a base, é a estrutura. Que, por exemplo, esse prédio, para estar em pé, tem que ter um bom fundamento, uma boa estrutura. Você sabe que, de acordo com a Bíblia, existem os princípios bíblicos fundamentais. Fundamentais. Os fundamentos bíblicos, que são os princípios da palavra de Deus. E que no passado, na Idade Média, e antes da Idade Média, e depois da Idade Média, pessoas usadas pelo mal jogaram por terra tais fundamentos. E hoje, muitas pessoas sofrem espiritualmente porque não conhecem as verdades bíblicas como deveriam conhecer, porque alguém um dia as jogou por terra. E hoje, infelizmente, centenas e milhares, e eu ousaria dizer milhões de pessoas no mundo desconhecem os fundamentos bíblicos. Se você sair por aí nas igrejas, estou falando de igrejas evangélicas, inclusive, não estou nem citando a igreja católica, as igrejas evangélicas. Se você pegar o microfone, uma câmera de registrar, de gravar, e for nas igrejas evangélicas, que deveriam ser igrejas que conhecem a Bíblia, ok? E você perguntar para os evangélicos alguns princípios bíblicos, eles não sabem. E não só para os evangélicos, para os católicos também. E não só para os católicos e evangélicos, para pessoas de outras igrejas também. Ou seja, os princípios básicos, fundamentais da Bíblia, as pessoas desconhecem. O que as pessoas conhecem é só glória a Deus e aleluia. Só isso. Só isso. Não sai isso. Aleluia, irmão. Aleluia. Vamos lá agora. Todo mundo vamos. É só isso que o povo sabe. Não sabe a Bíblia. Não estuda a Bíblia. Então, os princípios fundamentais da palavra de Deus foram esquecidos. E Deus deseja fazer o quê? Deus deseja levantar os fundamentos na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas em geral. Certo? É isso que Deus quer fazer. E Deus quer fazer isso indistintamente, independentemente de quem seja. Ele quer edificar essas verdades na nossa vida, levantar esses fundamentos. Se você perguntar para as pessoas quais são os 10 mandamentos, o povo não conhece. Se você perguntar sobre o santuário, então, um problema.